Olá, meus amigos, meus irmãos, bom dia, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, Shalom, paz seja convosco, seja lá qual for a sua saudação, sinta-se saudado e sinta-se cumprimentado nesta manhã de terça-feira, dia abençoado, ensolarado aqui em Manaus, que o Senhor Jesus nos deu. Esses dias eu estive meditando na palavra do Senhor e uma palavra me chamou a atenção e eu tenho meditado ela esses dias e preparei aqui um estudo, uma palavra, para durante toda essa semana, durante todos esses dias, até o final da semana, ou talvez passar um pouquinho, a respeito do tabernáculo de Deus. A respeito do tabernáculo que Deus, o próprio Deus, pediu para Moisés construir. Não gerou, não nasceu no coração do homem, no coração de Moisés, a vontade de criar um tabernáculo, de fazer um templo para Deus. O próprio Deus pediu para Moisés, ordenou que ele fizesse. E Deus deu ali ordens, Deus deu toda a medida, o tamanho, as cores, as formas que Deus queria que ele fizesse. E assim Moisés fez. O texto que nós temos como base aqui, eu vou estar falando durante esses dias, todos os dias vou estar falando a respeito de um utensílio do templo, tá bom? Para que nós possamos compreender, talvez você já tenha ouvido, mas nunca é demais ouvir a palavra de Deus e compreender algumas coisas, porque todas as vezes que nós lemos a Bíblia nos fala conosco de uma forma diferente. Livro do Êxodo, capítulo 40, do verso 1 ao 35, só que é muito grande o texto, eu não vou ler apenas aqui o de 1 e o 2, e diz assim, ó: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. Levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. O tabernáculo não foi construído segundo a ordem do homem, mas a ordem de Deus. Era o local onde o povo de Israel encontrava a presença de Deus. Deus mandou que Moisés construísse aquele lugar, cercado com várias divisões, com vários utensílios, e lembrando a você que todos esses utensílios, todos esses significados, eles apontam para Jesus, eles apontam para o plano da salvação, para a libertação, apontam para a cruz, apontam para a purificação dos pecados, para a libertação e para o perdão dos pecados. Deixa eu baixar um pouquinho aqui, o meu computador está um pouco problemático, mas nós vamos fazer aqui uma introdução. Diz assim, ó: o tabernáculo não foi construído segundo a ordem de Deus. Era o local onde o povo de Israel se encontrava com a presença divina no deserto. Cada parte do tabernáculo e cada utensílio possui um significado apontando para Jesus Cristo e o plano da salvação. Deus mandou Moisés fazer o tabernáculo conforme o modelo que te mostrarei no monte. Aliás, desculpa, conforme o modelo que eu te mostrei no monte. Deus mostrou para Moisés lá no monte, quando ele subiu, quando saíram ali do Egito, atravessaram ali o mar, chegaram no monte, e Deus ali agora vai estabelecer uma aliança com o homem. Deus vai estabelecer um local onde ele pode se apresentar para o homem sem matar o homem, irmão. Sendo bem claro, por quê? Porque a presença de Deus era tão terrível, era tão forte, que o homem não suportaria. Então ele pediu que separasse um homem, um sacerdote, um sumo sacerdote, para que pudesse estar na presença dele, para que pudesse entrar em determinados locais, para que pudesse oferecer o sacrifício determinado ali por Deus, a presença de Deus. O tabernáculo é uma sombra do céu e da obra redentora de Cristo. Podemos dizer que o tabernáculo é um modelo celestial, é um modelo de como seria no céu. Foi tudo isso que Deus mostrou para Moisés
Deu as medidas, deu os tamanhos, deu as larguras, a altura, as cores, as cortinas. Deus é detalhista, irmão. Deus, ele gosta de coisas boas, de coisas perfeitas. E já o texto aqui de Êxodo 40, ele já entra com uma palavra dizendo no primeiro mês, no primeiro dia, ou então quer dizer o quê, pastor? Quer dizer que Deus não merece o último. Deus não merece o resto. Deus não merece aquilo que sobrou. Deus merece o primeiro. Deus exige de nós que nós sejamos gratos ao ponto de trazer para Ele o primeiro. No primeiro dia, no primeiro mês, tu levantarás o tabernáculo. Ou seja, Ele está aqui pedindo a primícia do homem, a primícia do seu tempo, a primícia dos seus dias, a primícia do ano. Principais utensílios e seus significados. Primeiro aqui, o altar do holocausto, Êxodo 40, verso 6, localizado no pátio, na parte externa, do lado de fora, logo na entrada, quando você entrava no tabernáculo, quando você entrava naquela tenda do encontro com Deus, tinha alguns protocolos que você tinha que fazer para chegar até o determinado ponto aonde iria se encontrar com Deus. E para que isso acontecesse, você teria que estar pronto, preparado, purificado, santificado, né? Grato, oferecendo sacrifício ali, holocaustos a Deus. Então, primeira coisa, meu amigo, não se chega na presença de Deus de qualquer coisa, de qualquer forma. Não se chega na presença de Deus do jeito que eu quero, do jeito que eu acho. Deus tem coisas determinadas e tempos determinados para que nós possamos chegar na presença dele. Tem princípios que precisam ser cumpridos. A função do altar do holocausto, sacrifícios eram oferecidos ali para expiação do pecado. Eles eram colocados ali no altar, o altar era queimado e oferecido ao céu. A fumaça subia diante da presença de Deus, e quando chegava na presença de Deus, Deus recebia aquele sacrifício e expiava, perdoava, limpava, pagava as pessoas como se estivessem pagando pelos seus pecados, através do sacerdote que oferecia. A própria pessoa não tinha autoridade, nem autorização, e nem santidade suficiente para que pudesse oferecer esse sacrifício a Deus. Então, o primeiro utensílio aqui que tinha na entrada do templo logo era o altar do holocausto, o local de sacrifício. O significado representa o sacrifício de Cristo Jesus na cruz. O início da jornada espiritual é no arrependimento e no sangue derramado. Não existe salvação, não existe perdão de pecados sem arrependimento. Quando nós tomamos uma atitude de nos arrependermos, de voltarmos atrás naquilo, desculpe, irmãos, naquilo que nós estamos fazendo, a Bíblia diz assim: aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Ou seja, quando você oferecia um sacrifício a Deus, você estava demonstrando ali que você estava arrependido, estava clamando, estava buscando, estava pedindo pelo perdão através daquele sacrifício, já apontando para Cristo, que ele seria levantado, que ele seria ali martirizado, rasgado na cruz, para que nós pudéssemos ter salvação, para que nós pudéssemos ter vida eterna. Então, o que significa isso, pastor? Quando nós entramos na presença de Deus, a primeira coisa que nós temos que fazer é passar por Cristo. A palavra de Deus diz, ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, não é vai, é vem, porque ele está com o Pai, ele é o Pai. Pai, o Filho e o Espírito Santo são a mesma pessoa. Então Jesus afirma: aquele que quer
ser salvo, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, esse sacrifício na porta do templo significa, para você entrar no templo, você precisa fazer um sacrifício. E o sacrifício já foi feito. Qual o sacrifício, pastor? O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por todos nós. O sacrifício que nos levou, que nos garantiu a salvação. O sacrifício que nos reconciliou com Deus, com a presença de Deus. Tivemos que entrar. Qual é a porta de entrada? Eu sou a porta, diz o Senhor. E quando você entra, você logo recebe o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, na porta do templo, na porta da casa do Pai. Né? Na porta de entrada, o sacrifício está ali. O início da jornada espiritual de todo aquele que quer, que tem desejo de salvação, o início espiritual da sua jornada é o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, esse altar do holocausto é muito importante aqui para o início da sua vida espiritual, onde você vai sacrificar, ali o sangue é derramado. O sangue daquele cordeiro, o sangue daquela ovelha era derramado no altar, representando a remissão do pecado, porque sem sacrifício, sem sangue, sem cruz, não existe rendição nem remissão de pecado. Né? O livro de Efésios, capítulo 5, verso 2, diz assim: Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício a Deus. Entendeu agora? Cristo morreu por nós, se entregou por nós, Efésios 5:2, como um sacrifício a Deus. Aquele sacrifício que era feito ali no altar do holocausto, na porta do templo, esse sacrifício, ele simbolizava o que Cristo ia fazer ali muitos séculos depois para salvar a minha vida e para salvar a tua vida. Então, o primeiro utensílio, grave aí no seu coração, grave aí no seu caderninho aí, o primeiro utensílio que quando você chega na casa de Deus, você chega na presença de Deus, o primeiro utensílio é o altar do holocausto, Êxodo 46. A parte externa, a parte de fora, na frente, você entra, oferece seu sacrifício. Só que agora, na graça, esse sacrifício não é mais obrigado. Esse sacrifício não se necessita fazer mais, oferecer animais, guardar isso, guardar dia, guardar sábado, guardar domingo. Não precisa guardar mais nada. Basta você crer. Né? A Bíblia diz que aquele que crer e for batizado, crê em quê, irmão? Crê no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aquele que crê que Jesus é o sacrifício, que ele se entregou por nós, que ele entregou a sua vida para que nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos ter uma oportunidade de salvação. Quando você acredita nisso, quando você crê, por isso que ele diz: todo aquele que crê, ele deu-lhes o direito de ser chamado filho de Deus. Crê em quê? No sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, a palavra final para você hoje é: antes de entrar no tabernáculo, antes de entrar na presença de Deus, ofereça o seu sacrifício. Qual é o sacrifício? Reconhecer que Jesus se entregou na cruz por você. O primeiro passo é esse. Esse aqui, meus irmãos, é o primeiro passo da salvação. É o primeiro passo para que você comece uma história com Deus, que você comece uma vida espiritual, que você comece uma jornada com Deus, para que você possa receber a sua salvação. Amanhã eu vou estar falando a respeito da bacia de bronze. Depois da entrada do altar, do holocausto, na entrada do templo, no compartimento seguinte, havia uma bacia de bronze. Né? Vamos descobrir para que serve a bacia de bronze e qual o seu significado para hoje,
apontando para Cristo Jesus. Qualquer dúvida que você tiver, entre em contato conosco, ou se você quer que nós vamos na sua igreja levar esse estudo, é só nos convidar que teremos o prazer de ir. Fiquem todos na paz e até amanhã, em nome de Jesus.